Sejam todos bem-vindos. Vamos fazer uma oração para darmos início hoje. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo dia, pela oportunidade de estarmos aqui para estudar um pouco mais a Tua palavra. Pedimos o Teu Espírito a nos conduzir. Seja o nosso professor, por favor. Ensina-nos o que precisamos saber, conhecer e aprender de Ti. Esteja com cada um agora. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. Daniel, capítulo 12. O último capítulo. Então, sejam todos muito bem-vindos. Daniel, capítulo 12. O último capítulo do livro de Daniel. Um capítulo muito interessante, muito importante também. Nós vamos, se Deus quiser, procurar entender um pouco melhor as cenas finais da visão de Daniel. Vamos ver aqui então no verso 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Vamos então procurar entender um pouco mais em detalhes esse verso. Conforme nós já vimos a respeito de Miguel em alguns outros estudos passados, Miguel aqui é chamado de o Grande Príncipe. Vamos comparar com Atos, capítulo 5, verso 30 e 31. Vou dividir alguns versos para cada um ler. Então, Eliane e Cleo, quem estiver aí, Atos 5, a Eliane leu o verso 30, a Cleo 31, pode ser? Atos 5. Vou dividir mais alguns textos aqui. Se alguém não quiser, não puder ler, só me avisa. Eu já vou pedir para alguns que eu sei que geralmente leem. Atos 3,15, a Romilda, se puder abrir. A Lloyd, se puder abrir para nós. Hebreus 2,10. O Gerson, Isaías 9,6. E a Cíntia, se puder abrir o próprio Daniel 9,25. São esses versos. Eu acredito que minha mãe esteja ocupada agora. Daniel 9,25. E eu acredito também que a Marley talvez esteja ocupada. Se quiser ler, Marley, pode avisar. Daí a gente abre aqui mais um texto. Mas se não, não tem problema. Então vamos assim. Primeiro verso, a respeito de Miguel. Nós já vamos entender o que tem a ver um com o outro. Atos 5, verso 30 e 31. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando no madeiro. Jesus. Pode ler. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Amém. Olha só. Então, falando a respeito de Jesus, Deus o elevou o que? A príncipe, com letra maiúscula, inclusive, aqui, e Salvador. E aí, quando nós lemos lá em Daniel 12:1, Miguel, o grande príncipe, se levanta a favor dos filhos do teu povo e vai livrar o povo, ou seja, vai salvar. Então, esse é um príncipe que é salvador, um grande príncipe que é salvador. E aqui Jesus é príncipe e salvador. Então, nós vemos uma semelhança, certo? Com um e outro. Agora, Atos 3, o verso 15. Dessarte mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Amém. Olha só, o príncipe da vida, no meu fala, né? Eu tenho o autor da vida. Então, o príncipe da vida é Jesus, né?
que os judeus mataram, mas que Deus ressuscitou dos mortos. Novamente, fica claro esse paralelo. Agora, eu vou pedir para Cíntia, se puder ler já, Daniel 9:25. Saiba e entenda que, a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém até que o ungido, o príncipe, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Só o 25? Só isso, muito obrigado. Então, essa é a que nós já estudamos, é uma das profecias que coloca, né, os tempos que levariam até Jesus ser ungido. Jesus foi ungido quando? Você pode deixar marcado aqui, eu vou ler Atos capítulo 10, o verso 38. Nós lemos assim, Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo. Jesus foi ungido com o Espírito Santo quando? No batismo. Isso a maior parte dos evangelhos traz esse relato, mas ele é bem perceptível aqui em Lucas, no livro anterior, 2 livros para trás de Atos, na verdade. É Lucas capítulo 3, o verso 21 e 22. Lucas 3, 21 e 22. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia, Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Lucas 3, 21 e 22. Então, olha só. Lucas 3 diz que Jesus, quando foi batizado, o Espírito Santo desceu do céu em forma corpórea, sobre ele. É um símbolo da unção com o Espírito Santo. E logo depois disso, Jesus iniciou o seu ministério de curas, milagres. Exatamente como diz lá a profecia, ungido, né? Quando ele foi ungido com o Espírito Santo. E novamente voltando para Daniel, lá no 9:25, vejam só. Então nós sabemos que esse ungido, que a palavra hebraica para ungido é Messias. E em grego é Cristo. Então, Jesus Cristo significa Jesus ungido. Cristo, exatamente, Christos. É exatamente isso, é ungido. Em grego. E Messias é em hebraico, ungido. Então, Jesus é Messias e Cristo é o mesmo significado, que é ungido. Então, quando fala a respeito desse ungido, que seria ungido exatamente depois dessas 69 semanas, que ele dá 7 e 62, né? Porque 7 é o período que seria reconstruído, 62 é o tempo até a vinda do ungido. E aí, exatamente nesse ano que Jesus foi ungido, foi no ano 27 depois de Cristo, o ano que Jesus foi batizado, ungido. E olha com o que ele chama este ungido, que é Jesus, na Daniel 9:25. Até o Messias, ou ungido, o príncipe, novamente. O príncipe. Jesus, ele é chamado de o príncipe nesse versículo aqui de Daniel 9, uma profecia sobre Jesus. Quando vamos ali em Daniel 12:1, Miguel, o grande príncipe, somente um na Bíblia é chamado de o grande príncipe, o príncipe da salvação, o príncipe da vida. E tem mais os 2 textos que nós vamos ver. Hebreus 2:10. Hebreus 2:10, né? Isso. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e por quem todas as coisas existem, ao trazer muitos filhos à glória, tornasse o autor da salvação dos homens perfeito através das aflições. Amém. Veja só. Aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, se referindo a Deus, trazendo muitos filhos à glória, consagrar-se pelas aflições o príncipe da salvação deles. Então, o príncipe da salvação deles é Jesus, que morreu no nosso lugar. E no verso anterior também deixa claro isso exatamente, né? Provasse a morte por todos. Quem que provou a morte por todos? Jesus, na cruz.
Então isso chama o príncipe da salvação deles. E quando a gente vê lá o grande príncipe que se levanta para salvar o seu povo, né, para livrar o seu povo, novamente, mais uma vez fica claro. E agora, Isaías 9:6. Gerson, pode ler. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amém. Então esse menino que nasceu, que é chamado de Deus também, é chamado de príncipe. É Deus e é príncipe ao mesmo tempo. Então, o fato de chamar Jesus de príncipe não tira a divindade dele, pelo contrário. Ele é Deus, ele é príncipe da salvação, príncipe da vida, príncipe da paz. Então, está mais que claro na Bíblia, né, que Jesus é Miguel e Miguel é o grande príncipe. Satanás também é chamado de príncipe, mas o príncipe deste mundo, o príncipe das potestades do ar. Então, quando nós vemos essa comparação, Satanás ele tentou imitar a Cristo, no caso da posição, tentou roubar a posição de Cristo. Então, depois que nós vimos isso, esse tempo de angústia, naquele tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do seu povo. Ou seja, quando ele se levanta a favor, ele viu, chega, basta, o que foi feito, o que está sendo feito, já acabou. Quando todos tomarem a sua decisão, então Jesus se levanta. Ele está assentado à destra do Pai. E ele se levanta. É interessante, Jesus se levantou numa ocasião também. Vocês lembram em que situação foi visto Jesus se levantando? Quando ele andou aqui na Terra, obviamente, muitas vezes ele se levantou, mas numa questão de autoridade e poder que ele se levantou. Quem lembra? Vamos para o livro de Atos. Na purificação do templo? Também, mas lá vocês vão entender o que é. Teve várias situações, é meio ambíguo, né, colocar. É Atos capítulo 7. Que ele se levantou em vários momentos, mas vocês vão entender o porquê que esse episódio que ele se levanta é incomparável com outros, ele é único. Atos 7, o verso 60. Oh, desculpa. 56. Atos 7, 56. 55, 56. Eu tô falando errado. Então, Atos 7, 55, 56. Quem achou aí, quiser ler, pode ler. Cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Amém. Vejam só, esse dia exato que Estevão foi apedrejado, e nesses momentos que ele estava para ser apedrejado, exatamente, né, que eles rangiram os dentes contra ele, e aí ele fala isso, e daí eles gritam, tampam os ouvidos e pegam em pedras, levam ele lá para fora da cidade, né, expulsando da cidade, e o apedrejam, e ele, sendo apedrejado, pede, né, Pai, não lhes... No verso 60 daí, né? 59, na verdade, pedrajavam Estevão, e ele dizia, Senhor, recebe meu espírito. E no verso 60, pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes imputes esse pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Então ele morre. Nesse exato momento, nessas circunstâncias, antes da sua morte, que foi o ponto decisivo em que os judeus rejeitaram a Cristo e aos seus seguidores absolutamente e selaram o seu destino, que dezenas de anos depois, 20 e poucos anos depois, 30 e poucos anos depois, na verdade, terminaria com a destruição de Jerusalém no ano 70. Exatamente nesse dia que eles mataram Estevão, foi visto que Jesus de pé. Nesse dia, dá para se dizer que foi fechada a porta de oportunidade de salvação para o povo judeu. Como um povo, como nação. Quem tinha tomado a sua decisão e aceitado a mensagem já tinha tomado. Tinha como ele mesmo depois comenta, né? Nascido fora de tempo.
Paulo, né? Saulo, né, que estava ali, ele ainda viu aquelas cenas, mas ele ainda permaneceu firme. Então percebam, nesse paralelo que a gente pode fazer, né? No momento que vier a perseguição final, quando o pecado da nação judaica foi rejeitar a Cristo e os seus seguidores, se repetir no mundo inteiro, quando o mundo rejeitar a Jesus, no caso a lei de Cristo, o mesmo pecado, né, numa forma diferente. Então, os judeus rejeitaram a Cristo. O mundo hoje vai rejeitar a lei de Cristo. Quando o mundo rejeitar a lei de Cristo e se posicionar contra e começar a matar aqueles que são fiéis a Cristo, então isso vai, digamos, dividir os corações, no caso, né? Vai manifestar os corações, quem está a favor ou contra Deus. E haverá um tempo de angústia qual nunca houve. E então é nesse meio tempo que o evangelho será pregado a todo mundo, vai começar essa angústia. Na verdade, quando fecha-se assim a porta, né, a oportunidade, aí Jesus se levanta exatamente para defender o seu povo. É um ato que ele chega e diz: chega, basta. E aí ele põe um limite a isso. Então é nesse meio tempo que se encerra. Claro, não é um paralelo perfeito, né, com a história lá, porque ainda não tinha se fechado a porta de salvação para todos, mas para o povo judeu tinha. Que é nesse paralelo de Atos. Mas quando nós temos essa ideia que Jesus se levanta exatamente em favor dos seus filhos, quando Jesus se levantar, aí nós temos um paralelo melhor com Apocalipse capítulo... Vamos lá. Apocalipse capítulo... Deixa eu lembrar aqui. 11. Apocalipse capítulo 11, o verso 19. E vemos, né, quando que acontece o início do julgamento. Vamos lá, Apocalipse 11, 19. E abriu-se no céu o templo de Deus e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. Eu ouvi relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grande saraiva. Então, nesse momento, o que acontece? Abre-se o santuário. Na verdade, esse é o momento que iniciou o juízo. O juízo, o tempo de julgares os mortos, no verso 18 diz. E depois, nós vamos mais adiante no livro de Apocalipse, nós vamos ver. Deixa eu só colocar aqui Apocalipse. É... 15, desculpa, Leandro. Apocalipse 15, o verso 8. Então, nós vimos que abriu-se o templo, né, e foi vista a Arca da Aliança. Então, nesse momento, Jesus entrou no Santuário Celestial, quando nós já estudamos, no final das 2.300 tardes e manhãs. Só para contextualizar, já adiantando um pouco do estudo do livro de Apocalipse. Então, naquele momento, Jesus entra e começa o julgamento. E aí, quando termina esse momento, vamos a Apocalipse 15, o verso 8, que diz assim, ó, e o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Agora, no paralelo final, né, nesse exato momento que diz em Daniel 12 que Jesus, no caso Miguel, se levanta em favor dos filhos do seu povo, é exatamente o mesmo momento que está descrito aqui em Apocalipse 15, verso 8, porque nesse momento o santuário enche de fumaça e a glória de Deus, né, enche o templo de Deus, e ninguém pode entrar até que se consume o que? As 7 pragas dos 7 anjos, que são os juízos de Deus. Então Deus chega e diz, basta, chega de perseguição ao meu povo. Agora verá a minha ira derramada, sem mistura. Vai falar Apocalipse 14, já tinha adiantado, né? O aviso que Deus dá. Então, o aviso que Deus dá por meio dos últimos arautos, os últimos pregadores que vão viver na história da Terra, da terceira mensagem angélica. Então, os últimos que vão pregar essa mensagem, quando for dada essa mensagem ao mundo inteiro e todos tomarem a sua decisão, aí então Jesus se levanta. E aí, basta. Então, diferente do que aconteceu em outras épocas, que ainda a morte de algum cristão
tinha um objetivo pela conversão de alguém, nesse momento, não vai haver mais, porque todos no mundo inteiro terão tomado sua decisão. Por exemplo, o Estevão foi permitido que ele morresse, o povo já tinha selado a sua decisão, o povo de Israel já não tinha mais esperança de salvação para o povo em si. Para indivíduos, sim, mas para o povo como nação, não. Mas Deus permitiu que Estevão morresse porque Saulo ainda ali era sincero, ainda estava por tomar uma decisão. E Deus estava trabalhando no coração de Saulo. E quando nós chegamos nesse momento, não, é diferente. Aí todos já tomaram a sua decisão. E aí também se cumpre o que a gente vê um paralelo em Apocalipse 22, o verso 11. Que diz assim, ó: quem é injusto, seja injusto ainda, e quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Então, quem é injusto vai continuar injusto. Nesse momento, não haverá mais intercessão de Jesus pelos pecadores. Então, nesses paralelos que nós percebemos, né, quando Miguel se levanta exatamente para defender o seu povo, para punir os pecadores impenitentes, e virão as 12 pragas, as 12 taças da ira de Deus sem mistura. Mas vai ser livrado o seu povo. Só que esse tempo que as pragas estarão caindo vai ser de angústia. Tanto para os que estão no mundo, como para os que estão ali. E isso é um paralelo interessante que eu queria comentar com os irmãos. Foi exatamente estudando o livro aqui do Ryan Smith, né, do Daniel e Apocalipse, que eu entendia isso, que muitas vezes eu ficava em dúvida. Quando nós vamos lá em Mateus 24, deixa marcado em Daniel, né, que a gente já vai voltar. Mateus capítulo 24, nós vemos aqui no verso 21 e 22. Mateus 24, versos 21 e 22. Nós lemos assim, ó: porque haverá então grande aflição como nunca antes houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. E aí o verso 23. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vou tenho predito. Então, aqui, Jesus estava falando diretamente para os seus discípulos e se referindo ao seu povo. Haveria um tempo de angústia, uma aflição no caso, né, como nunca houve, nem haveria depois, e se referindo exatamente aos cristãos. Os outros do mundo não estavam passando por essa angústia, os perseguidores não estavam sofrendo essa angústia. Pelo contrário, estavam nas regalias, nas orgias, nas bebedices, nas comilanças e perseguindo. Já os cristãos estavam passando uma angústia que nunca houve antes e nem haverá depois, exatamente da perseguição que houve naqueles 1260 anos, né, que nós já estudamos nas profecias. E Apocalipse depois vamos estudar novamente, se Deus permitir. Então aquela perseguição foi contra eles. E aí, ó, terminou de falar essa angústia que foi abreviada, ou seja, o tempo da reforma, antes de terminar os 1260 anos, que terminaram em 1798, Deus enviou os reformadores ali, 1400 e pouco, já começaram alguns, né, Wycliffe e outros. Depois veio o Lutero em 1500 e pouco, e aí a reforma protestante foi barrando exatamente muito daquela perseguição, daquela destruição aos cristãos verdadeiros que estava acontecendo, e que se Deus não enviasse a reforma protestante, iria ser destruído todo fiel a Cristo. Então, nesse sentido foi. E aí, depois fala disso, ele fala de falsos cristos, fala, né, de que viriam, né, fazendo sinais, prodígios, mas ainda Jesus estava predizendo isso. Então, depois que passou esse tempo de angústia, ainda viriam falsos cristos. Já no contexto de Daniel, não está se referindo apenas ao povo judeu e não está dizendo que haverá coisas depois disso. Pelo contrário, Jesus se levanta exatamente também com uma semelhança, né, com aquele tempo, para livrar o seu povo, só que nesse momento haverá uma angústia.
qual nunca houve, e olha o detalhe em Daniel 12:1, desde que houve nação até aquele tempo, ou seja, se referindo às nações como um todo. Ele está se referindo ao mundo todo. O mundo todo estava passando por uma angústia terrível. Os perdidos passarão por angústia por estarem sofrendo os castigos da ira de Deus, sem mistura de misericórdia, porque já tomaram sua decisão contra Cristo e a sua lei. E foram entregues ao controle de Satanás. A maior parte dessa angústia será Satanás o culpado. Deus vai trazer os seus castigos, sim, mas o povo será entregue às próprias paixões, aos próprios pecados, ao próprio desejo egoísta. Então, um vai matar o outro, vão começar a se roubar e vai ser uma confusão geral. A maior parte dessa angústia virá exatamente por causa de Satanás e os princípios de Satanás manifestados de forma muito ampla devido ao Espírito de Deus ter se retirado daqueles que rejeitaram a Cristo, entende? E a lei de Cristo. Então, o Espírito Santo se retira. E aí, nesse contexto que nós acabamos de ver, tem até um paralelo aqui, ó, se nós deixarmos novamente marcado Daniel, vamos para Atos. Atos capítulo... Atos capítulo 5, o verso 32. Antes foi lido os versos 30 e 31, que fala a respeito de Jesus, né, que é o príncipe salvador, né, Jesus, né, foi elevado a príncipe salvador. E olha o verso 32, Atos 5, 32. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Deus deu o Espírito Santo para quem? Para quem o obedece. Se alguém desobedece a Cristo, vai chegar um ponto que essa desobediência, essa rebeldia será tão intensa que Deus vai, tudo bem, retira o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo é retirado, os demônios entram e tomam posse de tudo. E aí o mundo vai virar um caos, literalmente. E aí os castigos de Deus também caem, principalmente, na verdade, os castigos de Deus vão atingir os que foram rebeldes a Deus, serão castigos diretamente de Deus. E Satanás também ali, um grande castigo é Deus retirar o seu espírito, que daí permite que Satanás controle. Deus também vai agir de maneira sobrenatural, mandando as pragas, as 7 pragas do Apocalipse 16. E em Daniel 12, então a gente vê que nesse tempo de angústia, o mundo estará sofrendo, vai ter tudo destruído. Tem profecias lá nos livros de Naum, de Abacuque e outros lá que chegam a dizer que, eu não lembro se é nesses livros, mas um dos profetas menores chega a dizer que nenhuma árvore restou. Toda árvore frutífera foi destruída. Então imagina se todas as árvores hoje fossem destruídas. Todas as plantas, todas as ervas. Quanto tempo o mundo iria durar ainda? Então a gente vê que isso está acontecendo no finalzinho da história de pecado, né, nesse mundo. Então, quando tiver essa angústia no povo do mundo, o povo de Deus também estará sofrendo uma angústia diferente. Não por ter pecado, mas por não ter mais intercessor. Não ter uma angústia de que a partir de então não haverá mais perdão de pecados, porque Jesus não estará mais intercedendo. Ele já se levantou. Ele não estará mais assim assentado no tribunal como um advogado. Ele virá então como juiz. E aí, essa angústia, Senhor, será que eu estou salvo? Será que tem algum pecado que eu não pedi perdão? Essa vai ser a maior angústia do povo de Deus. E eles vai ser livrado das pragas. Então, o mundo verá que eles estão sendo livrados e o mundo vai depois chegar e perseguir esses cristãos. Os cristãos fiéis, vai perseguir eles a ponto de querer matá-los. E eles naquela angústia, Senhor, e aí os inimigos vindo para matá-los. E aí, nesse momento crítico, quando eles estiverem chegando, Jesus volta. Então é algo incrível, né? Tem cenas desses eventos no livro Eventos Finais. O Grande Conflito também descreve. Então, é incrível. Agora vamos continuar, senão a gente não sai do verso 1. Né? Daniel, capítulo 12, o verso 2. Então, todo que for ser achado inscrito no livro, esses são os salvos, que vão ser libertos, livrados das pragas e também da angústia. Né? Quando Jesus voltar daí. Mas haverá um tempo, esse tempo é o tempo das pragas caírem e depois Jesus volta. Verso 2, Daniel 12, 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterna. É interessante isso. É uma ressurreição especial em que muitos ressuscitam juntos, tanto para a vida eterna como para a morte, vergonha e desprezo eterno. Então,
é uma ressurreição especial, diferente das outras que vão acontecer, porque haverá a primeira ressurreição lá em Apocalipse, se quiserem ver. Mas Apocalipse capítulo 20 vai descrever no verso 4. Apocalipse 20, verso 4. Hugo, quer ler para nós? Eu estou aberto aqui. Só está desativado o áudio. O Hugo está lendo ali. Só ativar o áudio e pode ler. Tenta ver ali, apertar no microfone. Opa, levantou a mão. É no outro, é um símbolozinho, um microfonezinho. Tenta de novo ali. Apagou a câmera agora. Conseguiu. Qualquer coisa, deixa, Hugo. Às vezes está dando algum problema, não está conseguindo. Então vou pedir para a Cíntia. Pode ler, Cíntia. Apocalipse 20, verso 4. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada a autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Isso. Então, ele vai falar da primeira ressurreição, que vão reinar com Cristo. E ele põe que a gente chama um adendo ali, uma informação adicional, um detalhe adicional, que os outros mortos não reviveram até que se completaram os 1000 anos. Ponto. Então ele colocou essa informação adicional. E aí ele volta a se referir ao que estava falando antes, né? Esta é a primeira ressurreição, aquela dos salvos. E no verso 6 continua explicando ainda a mesma que estava falando antes. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Entenderam? Aí, esse contexto, ele está se referindo a primeira ressurreição é aquela antes dos 1000 anos. Aí, todos que ressuscitarem nessa primeira ressurreição, os salvos, vão ser levados ao céu. Só que haverá algumas ressurreições especiais. Ou seja, depois dos 1000 anos, é a segunda ressurreição, que é a ressurreição para a morte. Mas a ressurreição especial, se nós voltarmos ao Apocalipse 1, o verso 7, nós vamos ver o seguinte, a respeito de Jesus: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Vejam só, até mesmo quem traspassou, ou seja, aqueles culpados de ter perseguido, matado Jesus, né? Feito tudo para matar, né? E causado sofrimento aí, porque o que matou Jesus na cruz é algo um pouco mais profundo. Mas esses, eles vão ressuscitar e vão ver a volta de Jesus. Então, por isso que a gente está vendo esses eventos ali nos momentos próximos à volta de Jesus, está dizendo que vão ressuscitar muitos, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel 12:2. Então, essa é uma ressurreição especial que descreve também esses que vão ressuscitar para ver a volta de Jesus e vão morrer de novo. E depois dos 1000 anos vão ressuscitar de novo para receber o castigo, a sentença e a punição da morte eterna, né? A vergonha e desprezo eterno. Entendido? Então, esses são os eventos que acontecem. Então, essa é uma ressurreição especial que acontece aqui no verso 2, que ele diz. Agora, vamos seguir lá. Daniel 12, verso 3. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça como as estrelas sempre e eternamente. Então, o conselho de Deus aqui é que sejamos sábios. E que a muitos ensinar a justiça. Devemos fazer isso, ser sábios e a muitos ensinar a justiça. E aí isso vai fazer com que nós permaneçamos eternamente
recebendo a vida eterna de Deus. Ele é o único que é imortal. Então, essa é a parte principal que ele chega a dizer aqui das profecias. Mas ele tem alguns detalhes ainda aqui, ó, no verso 4. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei e eis que estava em pé outros dois, um de um lado à beira do rio e outro do outro lado à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: Quando será o fim destas maravilhas? E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, que isto seria para um tempo, tempos e metade de um tempo. E quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse: Vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos, provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança, no fim dos teus dias. Veja que interessante, esses detalhes finais são muito incríveis. Ali no verso 4, ele disse, o anjo, né, disse para Daniel, sela este livro até ao fim do tempo. Então, quando a gente leu em outros locais, assim, o tempo do fim ou o fim do tempo, quando que se inicia o fim do tempo? O verso 7 responde, né? E ele dá a explicação. Daniel, na verdade, os dois, né, que estavam um do lado do outro do rio, ele pergunta, quando será o fim dessas maravilhas? Então, vai acontecer essas maravilhas, aí virá o tempo do fim. E aí ele diz, isso seria para na metade do verso 7, que isso seria para um tempo, tempos e metade do tempo. E quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Então, essas coisas que diz o tempo do fim, e daí virá os eventos que descreve, de Daniel 11, versos 40 a 45, que a gente leu na semana passada, estudou na semana retrasada e passada, e Daniel 12, versos 1 e 2, tudo isso já começou a acontecer desde 1798. Por quê? Um tempo. Tempos e metade de um tempo, essa palavra tempos no plural é o plural de 2. E existe uma palavra de 3 ou mais. Então, a palavra aqui é um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, dá para dizer assim, ó, 3 tempos e meio. 3 tempos e meio é o período que ele está dizendo. E esses 3 tempos e meio, como a gente já viu, né, aqui em Daniel 11, no verso 13, né, que é o fim de tempos, isto é, de anos. Então, um tempo, profeticamente falando, significa um ano. E um ano, né, é composto por 360 dias para o calendário da época, porque eles tinham meses com 30 dias exatos. E 12 meses vezes 30, exatamente 360, redondo, 360 dias no ano. 3 tempos e meio, 3 anos e meio, você pega e multiplica, então, 3 anos e meio vezes 360, que é o tempo de dias que tem cada ano. E vamos chegar ao valor de 1260. Então, aquilo que a gente já viu dos 1260 dias, que em Apocalipse chega a dizer exatamente nestas palavras, 1260 dias. E também chama esse período do mesmo jeito em meses, 42 meses, ou 3 tempos e meio, né? Um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. É o período exato da profecia, né? Que foi o período de perseguição, de poder papal, né? De supremacia papal. Então, esse período de supremacia papal, que o povo de Deus foi afligido, espalhado, disperso, que foi abreviado, então a reforma veio um pouco antes de terminar, mas quando Deus fechou os 1260 anos,
termina em 1798, e é exatamente nesse ponto que o conhecimento começa a se multiplicar. Nesse ponto, o livro de Daniel não está mais selado. Então, as pessoas começam a estudar e começam a entender. Em 1800 e pouco ali, Guilherme Miller, dos Estados Unidos, começa a compreender as profecias aqui relativas a outras pessoas aqui na América do Sul também, na Europa, em vários países, pessoas estão estudando e entendendo as profecias. É o que está dito, foi tirado o selo que Deus havia selado para que não fosse totalmente compreendida as profecias, até que chegasse o momento mais importante para nós compreendermos. Esse tempo já chegou. Entendido? Aí, então, ao tempo do fim, até o tempo do fim. Daí aqui ele coloca esse paralelo, que é exatamente nesse contexto, nesse momento. Esse é o texto que nos ajuda a entender quando começou o tempo do fim, desde 1798. E aí vem os sinais que Jesus também se referiu de proximidade da vinda dele. Quando que chega o tempo do fim? Jesus disse ao sol e a lua se escurecerão, né? A lua ficará em sangue, as estrelas cairão. E o grande terremoto de Lisboa também, né, que aconteceu por volta dos anos 1700 e pouco, 1800 e pouco, né? Não lembro as datas exatas, mas são exatamente no final de 1700, início de 1800 que aconteceram. O dia escuro, né, que houve na história. Então, e quando ele chega no final ali, ele dá a informação daqueles 1290 anos. 1290 anos ele começou, ele diz quando, ali ó, quando for colocada a abominação. O verso 11 ali. O contínuo for tirado, né, o contínuo for tirado e é posta a abominação desoladora, haverá 1290 anos. E aí depois também os 1335 dias, que são anos, né, literais. Eu vou ler aqui a parte do livro, Daniel Apocalipse, que explica esse aqui com mais detalhes nas páginas 256 e 257. Então é mais um período profético aqui apresentado dessa vez, ó, denotando 1335 anos. O testemunho acerca desse período, assim como o referente aos 1290 anos, é muito escasso. É possível dizer quando esse período começa e termina? A única pista que temos para resolver essa questão é o fato de ser mencionado em conexão imediata com os 1290 anos, o qual começou, conforme demonstrado, né, ali em relação o que foi aberto o caminho para o papado, que foi no ano 508, e aí 30 anos depois, 538, aí veio iniciou o período de 1260 anos, que a gente viu, né? Um tempo, 2 tempos, metade do tempo começou em 538. Só que 508 foi quando o papado começou a tirar aqueles que estavam impedindo a ascensão dele. Aqueles povos, aqueles poderes, né? Que eles precisavam ser retirados. Os próprios líderes, os vândalos, ostrogodos e os visigodos, se não me engano, esses três que precisavam ser retirados. Em 508 começaram a colocar exatamente ali a abominação desoladora. E depois de 30 anos, eles concluíram na destruição desses que impediam o seu levantamento. E aí, então, começa. E se você vê 1290, é exatamente... foram 30 anos antes que começou. Exatamente quando os 1260 anos começam. Em 538. Então, o que dá para se dizer? Esses 1290 anos, na verdade, ele está dando a pista de quando que o poder papal começou o seu processo, né, de conquista de poder e que em 30 anos depois, em 538, ele conseguiu se estabelecer e aí se iniciam esse período de trevas, esses um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, que foi os 1260 anos. Então, os 1260 anos, junto com a informação dos 1290, que vem esses 30 anos para trás, nos informa que exatamente esse período de 30 anos é o período que levaria, desde que a abominação desoladora foi colocada, né, do paganismo,
foi se infiltrando e conseguindo domínio até completar o domínio completo que se manteve por 1260 anos. Entendido? Então, essa é a conexão. E aí, os 1335, eles estão em conexão ali. A única pista que a gente tem é que eles começam exatamente no mesmo período. Então, eles começam aqui junto com os 1290 anos, em 508. E eles vão daí chegar até, vou continuar a leitura aqui, ó, né? A partir desse momento, então, haveria o profeta, conta o profeta, 1290 dias, né? E a seguinte frase diz: Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Então, novamente, a partir daquele ponto. E Jesus, quando se refere a isso, né? Quem lê, entenda. Mateus 24:15, Jesus se referindo a essa abominação desoladora. Então, a partir desse ponto, o período se estenderia até 1843. Se a gente somar ali, ó, dos 1290 dias, esses 1290 dias proféticos, são 1290 anos, terminaram também em 1798. E quando a gente soma a eles o que falta, né, de 1290 para 1335, então faltam 45 anos. 1798, lá quando inicia o tempo do fim, mais 45 anos, nós vamos chegar em 1843. Então, 1843, nós chegamos nesse ano. E veja só que interessante. Bem-aventurado, ali o verso 12 diz, Daniel 12:12. Bem-aventurado que espera e chega até esse ano, de 1843. Então, eu vou continuar aqui a leitura na página 257 do livro. Mas como eles poderiam ter terminado, é possível perguntar se ao fim desses dias Daniel se levantaria para receber sua herança e que alguns supõem ser a ressurreição do profeta dentre os mortos? Essa pergunta se baseia na incompreensão, né, de dois aspectos. Então, ele vai dar aqui as explicações que o que aconteceu, na verdade, em 1843, né? Vemos, então, o cumprimento notável da profecia na grande proclamação da segunda vinda de Cristo. Nesse ano de 1843, foi quando ganhou um estímulo muito grande a pregação da volta de Jesus. Porque de 1820 e pouco, 30 e pouco, começou a ser pregada a mensagem que Jesus iria voltar, mas muitos foram ouvindo, não era tanto. E aí eles marcaram a primeira data para o retorno de Jesus para outubro, 22 de outubro de na verdade não era nem em outubro, eles tinham marcado mais para o início, né? Em março de 1843. Não veio. Aí chegou, final do ano de 1843, também não veio. Mas eles entenderam as questões proféticas, eles tinham feito um erro de cálculo, o ano zero, eles tinham considerado o ano zero não existiu, então era um ano depois, era 1844. Quando terminam, quando? Às 2.300 tardes e manhãs. Então, tinha aquele intervalo aqui de um ano. E exatamente nesse um ano ali que ele está dizendo, bem-aventurado aquele que espera. Então, Jesus, eles disseram que ia voltar. 1843 não voltou. E o texto está dizendo, bem-aventurado aquele que espera. Aí, então, eles entenderam melhor aquela tardança do noivo da profecia de Mateus 24, que se aplica também, Mateus 25, desculpa, Mateus 25, das 10 virgens, né? Prudentes, as loucas, e aí Jesus aparentemente demora para voltar. Então, isso se cumprir nesse momento. E quando eles percebem, não, Jesus vai voltar, e aí eles começam a pregar assim. O evangelho foi pregado com muito mais poder de 1843 para 1844. Nessa transição. E aí vem exatamente o cumprimento, né, dessas profecias. 1844. Então, queridos, seria mais ou menos esse o entendimento que Deus está deixou claro exatamente as datas, né? E um grande propósito da profecia, muitas dessas profecias que nós estudamos, só hoje nós conseguimos entender melhor olhando para o passado. Hein? O livro de Daniel estava selado. Qual o objetivo, então, de Deus deixar profecias que, para muitas pessoas, poderia ter ajudado a olhar para o futuro e entender? Sendo que isso não aconteceu, porque por muitos anos esteve selado o livro. Na verdade, Deus
estava sustentando seu povo no deserto. Não era ainda o propósito, não era ainda o tempo de que se compreendesse o livro. Mas quando chegasse o tempo de se compreender esse livro, e quando o rei do sul, nós vimos lá, né? Essas ideologias contrárias à religião, contrárias à crença, ideologias contrárias à fé se levantam, como que Deus traria algo para estabelecer, confirmar a fé daqueles que querem crer? As profecias. Não tem coisa melhor para estabelecer e confirmar a nossa fé do que as profecias. E quando a gente começa a olhar para o passado e começa a ver com precisão que tudo se cumpriu exatamente, aí esse livro que agora não está mais selado, está aberto, nos habilita a ter fé, uma fé inteligente e ver que esse livro não é um livro qualquer, é um livro de Deus, é um livro sobrenatural, um livro que Deus de fato existe, ele vê o fim dos princípios, Deus conhece, Deus revelou, Deus deixou escrito. E quando a gente aprende do amor desse Deus e vê o seu poder e a sua sabedoria, a sua inteligência, por isso que diz que os sábios entenderão, que eles percebem a sabedoria do autor, do criador, mas os ímpios não entenderam. Quem não quer acreditar, não vai acreditar e mostra para você, a pessoa não aceita e tchau. Mas foi colocada a possibilidade de aceitar. E aqueles que forem sábios, que aceitarem a sabedoria de Jesus, vão entender. E aqueles que entenderem, vendo o passado profecia, começam então agora a olhar para o que está para o futuro. Então as cenas aqui de Daniel 11, versos 40 a 45, e Daniel 12, 1 e 2 são os versículos para os nossos dias. Eu tenho muito ainda que aprender. Eu compartilhei com vocês algumas coisas sobre Daniel 11, mas eu ainda tenho mais. Quero, se Deus permitir, estudar com mais detalhes, comparar com mais versos. A gente, no futuro, se Deus permitir, podemos até fazer um novo estudo sobre isso, né? Porque é algo que ainda não está, porque é mais fácil nós olharmos para o passado e vermos o cumprimento. Quando olhamos para o futuro, tem muitas coisas incertas. Aí, para termos certeza do que vai acontecer, precisamos comparar tudo com a palavra de Deus, deixar tudo muito claro pela palavra de Deus, não com as nossas ideias. Todas as vezes que a profecia que se referia ao futuro foi interpretada com base nas nossas ideias, isso deu problema. Desde os apóstolos, os 12 apóstolos, quando eles olharam, né, para o que Jesus estava dizendo, com base nas ideias dele, deu problema, eles não entenderam. Quando em 1843, 1844, eles olharam lá, vai cumprir as 2.300 tardes e manhãs, Jesus vai voltar. Mas a Bíblia não disse que Jesus ia voltar. O santuário ia ser purificado, mas o santuário é do céu. Então, quando eles colocaram algo que eles achavam, o que eles achavam na interpretação profética, deu problema, sempre deu problema. Temos que estar muito bem embasados somente no que a Escritura diz, somente no que a Bíblia, a palavra de Deus diz. E aí, é somente pelo Espírito Santo que isso é possível. Nós nos desviamos muito facilmente. Não podemos dar ouvidos a nenhum ser humano, nem nós mesmos somos dignos de confiança. Então, o que eu compartilhei ali, confira por si mesmo, não acredite simplesmente. Confira. Então, quando nós olhamos para o passado, nós temos uma evidência para estabelecer a nossa fé. Uma fé inteligente, racional. E aí, esse é o culto agradável a Deus, um culto racional, Romanos 12, 1 e 2. E aí, sendo transformados pela renovação da nossa mente, não sendo conformados, né, com esse mundo, mas sendo renovados, aí então experimentarmos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Alguma dúvida, alguma pergunta? Então, queridos, a mãe ou alguém que estiver junto aí pode falar. Pode ir. Então, diante disso que a gente estudou, então a gente está perdendo tempo. Ou então não há tempo a perder. Porque as coisas estão mais do que claras que Cristo está às portas. É só isso. Isso aí. Muito obrigado. Exatamente. Jesus está muito perto de voltar e não há tempo a perder. Nós não temos ideia do quanto está perto, mas está muito perto. Muito perto. Jesus, quando se referiu aos dois eventos, tanto a destruição de Jerusalém como ao fim do mundo, ele disse que quando começarem a serem vistos, né, esses sinais, ele disse, não passará esta geração, sem que tudo se cumpra. E eu creio que nós já chegamos nesse ponto. Não é possível marcar uma data exata, e eu nem tenho a pretensão de fazer isso, mas eu digo que o que é nesta geração, pelo que eu tenho estudado, a palavra de Deus é nesta geração. Então,
Tem até no canal no YouTube, quem quiser assistir, tem uma pregação que eu fiz um tempo atrás, Mateus 24, né, se referindo, na verdade. Se quiserem, vamos abrir ali em Mateus capítulo, deixa eu só conferir aqui. Capítulo 24. Vamos, se Deus permitir, né? Se Deus quiser, encerrar com essas palavras. Mateus 24, os versos 44 a 51. Nós lemos assim. Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quando muitos começarem a dizer não, 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 com base no que acham, no que pensam, pode saber que está bem perto também. Então, mas olha os detalhes que ele vai colocar, Jesus coloca. Verso 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Então, nós somos chamados a dar o sustento, ou seja, dar pão. Quem que é o pão da vida? É Jesus. João capítulo 6, né, fica bem claro. Jesus é o pão da vida. Ele disse, eu sou o pão do céu. Eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou o pão da vida. Temos que dar o sustento ao seu povo. Temos que dar o sustento, dar pão. Dar alimento sólido da palavra de Deus, profético, da revelação de Cristo, o caráter de Cristo, seu amor, na palavra de Deus. E isso que nós somos a fazer, até Jesus voltar. Verso 46. Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. É isso que nós temos que fazer. Jesus está perto de voltar, é óbvio. Mas enquanto ele não volta, trabalhar, servir. É isso. 47. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Olha a recompensa que Jesus prometeu. E o verso 48. Mas, olha o oposto. Se aquele mau servo disser no seu coração, o meu Senhor tarde virá. Verso 49. E começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os ébrios. Verso 50. Virá o Senhor daquele servo num dia em que não o espera. Em que o não espera. E à hora em que ele não sabe. Verso 51. E separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Quais são os dois servos? Um não sabe quando Jesus vai voltar, exatamente. E o outro também. Mas esse ele dá o pão aos seus conservos, ele dá sustento, ele compartilha a palavra de Deus. E como vimos em Daniel lá, o que a muitos ensina a justiça, esse vai resplandecer como as estrelas para sempre. Já o outro, o que ele faz? Tá demorando para voltar, não sei que dia vai voltar, então ele tarde vai vir, ele vai demorar mais um tanto mesmo. Aí o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. E começa a comer e beber com os ébrios. E aí espancar os seus conservos. Então fica tudo lá, um se bicando no outro, brigando por isso, por aquilo, por cargo, por um monte de coisa. Em todos os contextos, especialmente dentro do povo de Deus. É triste isso, mas é uma realidade. São esses dois tipos de servos, né? E aí quando Jesus voltar, vai ser uma hora inesperada, mais ainda para esse que Jesus disse que Jesus ia tarde iria vir. Nós não podemos dizer Jesus tarde virá. Se nós estivermos falando isso, nós já estamos nos colocando nesse segundo grupo. Nós temos que entender que Jesus breve virá. Mas esse breve pode levar algum tempo, não sabemos ainda quanto. Mas é breve. É esta geração. E se eu morrer hoje, meu caso já está decidido. Então, eu tenho que estar preparado hoje. Então, não tem desculpa nenhuma para dizer Jesus tarde virá. Amém? Então, queridos, se Deus quiser, então vamos encerrar aqui. Mais alguma pergunta? Uma última consideração que alguém queira fazer? Então, vamos orar para encerrar. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por podermos compreender um pouco melhor, Senhor, o livro de Daniel. Hoje, o Senhor permitiu que nós encerrássemos ele, compreendemos um pouco melhor as profecias. Ajuda-nos a entender os tempos que estamos vivendo. Livra-nos, Senhor, de em alguma vez dizer que o Senhor tarde virá. E se já o dissemos alguma vez ou pensamos dessa forma, pedimos perdão e livra-nos, Senhor, desse pensamento mau que vai nos levar à destruição, à morte eterna, sofrimento, vergonha e desprezo eterno. Não queremos isso, Senhor. Queremos, pelo contrário, estar inscritos no livro da vida do Cordeiro, no teu livro, e estar em pé, juntamente com Cristo Jesus, quando Miguel, se levantar a favor dos filhos do seu povo para nos livrar. Senhor,
Prepara-nos para, quer vivamos ou morramos, estejamos ao teu lado, fiéis a ti. Fazendo isso, como lemos, compartilhando o pão da vida aos nossos irmãos, a servir com amor, do mesmo modo como Cristo, e assim fazendo, Senhor, sermos encontrados fiéis ao teu lado. Queremos ser sábios, a ouvir as tuas palavras, a entender e a ensinar a justiça a muitos. Por favor, confirma cada um de nós aqui nos teus caminhos. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, Amém. feliz sábado a todos e, se Deus quiser, até semana que vem para iniciarmos o livro de Apocalipse. Até. Feliz sábado.